Com o lançamento dos últimos capítulos da reta final de God Valley, algumas teorias e pensamentos sobre a aparência verdadeira de Yin foram mudando dentro da fandom. As frases ditas pelos personagens nos últimos capítulos davam a entender realmente que esse vilão é realmente um ser sem forma, uma sombra verdadeira, e não uma sombra convencional que o Oda usa para esconder a aparência do personagem. Mas mesmo o Yin aparecendo em formato de sombra para o Shebek e os demais personagens, esse realmente é o seu visual final? Uma teoria indica que não, e que seu visual final será diretamente relacionado a Nico Robin. Nessa teoria, a gente vai traçar algumas semelhanças com a Mugiwara arqueóloga e o vilão rei do mundo para no fim desvendar como é a sua verdadeira aparência. Se preparem para o plot twist. Insama realmente é uma sombra? Esse é o visual definitivo do personagem ou tem algo por trás? Eu vou tentar descobrir isso nessa teoria. Mas galera, antes de mais nada, sejam muito bem-vindos ao canal Supernovos, o canal favorito do Eiichiro Oda. Meu nome é Isaac. Se possível, já deixa o like para fortalecer o canal. Tamo aí com a recompensa de 75 mil aí no YouTube e a gente tá em busca de aumentar para os 80 mil. E o seu like ajuda muito nesse processo porque o YouTube vê que vocês estão gostando e, obviamente, se você está gostando, outras pessoas vão gostar também. E com isso, o YouTube indica para essas outras pessoas esse vídeo. Mas bom, obrigado para todo mundo que já fez isso e depois da intro, começamos. E galera, essa teoria é de um usuário do X, onde ele faz umas relações entre a Robin e o Insama. Eu vou deixar o link do post original aí na descrição. E nessa teoria eu vou comentar o que ele fala e adicionar alguns pensamentos que eu tenho sobre isso. No fim, adicionando coisas novas sobre o que está acontecendo atualmente no mangá. Não é de hoje que a gente nota que o Oda gosta muito de fazer paralelos entre alguns pontos desse mangá. Nós mesmos já temos um histórico de falar isso aqui no YouTube, onde já fizemos paralelos entre as ilhas, já fizemos relações entre os formatos das luas que aparecem em determinados arcos. E hoje em dia o paralelo que fica mais em evidência que o Oda faz questão de esfregar na nossa cara é sobre o Joy Boy, como existe essa herança entre os personagens, seja de sangue ou seja de vontade, que inclusive já foi até mesmo comparada a Naruto, coisa que a gente já comentou aqui também, onde muita gente trata o Luffy meio como se fosse uma reencarnação de Joy Boy, assim como o Shebek era do David Jones. Mas isso aí já entraria em outra teoria, mas o paralelo existe e eu só tô colocando aqui na mesa pra vocês. Dentro desses paralelos dá pra fazer um também entre a Robin e o Yin, e esse paralelo no fim dessa teoria pode afirmar qual é a verdadeira aparência desse personagem. Se relermos o capítulo 1133 no flashback de Robin sobre sua vida em fuga, enquanto era demonizada pelo público, outro personagem pode ser lembrado, alguém que curiosamente parece se encaixar ainda melhor nas descrições dirigidas a ela, Insama. Nesse capítulo uma frase é dita: ela é um demônio no corpo de uma criança de 8 anos. Já no close do capítulo 1086, ao reler a cena, o autor da teoria nota que seus traços lembram muito a de Nico Robin quando criança, os olhos principalmente fazendo uma comparação à forma demoníaca da personagem. Aos olhos de pessoas distantes que não tem nenhum tipo de afeto a essa menina demônio, dizia-se que ela não tinha emoções humanas, e até o momento Yin demonstra ser uma entidade fria e distante, com falas rebuscadas, sempre tentando inferiorizar os personagens que estão à sua volta, mesmo os que o servem, envolta em sombras, sem que possamos ver claramente as suas expressões. Isso remete ao que Robin menciona no capítulo 425, quando também era considerada sem humanidade. E é engraçado que, nesse capítulo, a Robin diz que no mapa não se pode ver pessoas, por isso é fácil apagar a localização, já que quem apaga o local não sente com isso. Os mapas mostram os lugares, mas não mostram as pessoas que moram lá. E para essa gente, eles só estão apagando uma pequena ilha no mapa. Isso aqui é praticamente um foreshadowing, porque se a gente pula para os capítulos mais recentes, cortamos para o Insama fazendo um X no mapa de Lulúzia, e Lulúzia sendo destruída logo em seguida. Outro detalhe muito interessante é o Cobra. A descida de Cobra à tumba dos reis ao lado de Robin pode ter sido um presságio sombrio da morte iminente pelas mãos de Insama. Ele levou Robin até lá em busca dos poneglyphs que levariam à localização de Pluton. No fim, isso o conduziu ao Reverie, onde confrontou os 5 anciões sobre o desaparecimento da rainha Nefertari Lily, revelando então que foi Nefertari Lily que espalhou os poneglyphs pelo mundo, ou que pelo menos ela estava relacionada a esse evento. E durante o arco de Alabasta, Nico Robin, sob o codinome de Miss Alsander, também sequestrou a Vivi para levá-la ao Rangers por convite, e agora em deseja a Vivi, que estava sob custódia da CP0, e fugiu com o Apple, estando agora no jornal de Morgan. E é impossível ignorar o quanto a Vivi se parece com a Lily, e o episódio do anime mais recente fez questão de deixar isso bem claro pra gente. Voltando pra Water 7, Iceberg termina que a Robin, e não só ele, o mundo inteiro acreditava que os estudiosos de Ohara queriam destruir o mundo. De modo semelhante, Imu-sama, mesmo sem usar uma arma ancestral, conseguiu apagar uma ilha inteira do mapa, provocando um terremoto global e elevando o nível do mar a 1 metro. E esse acaba sendo um simbolismo bem simbólico entre ambas as partes, com Robin tentando preservar o nome de uma terra natal, enquanto In apaga do mapa lugares como Lulúzia.
seja, outros pontos em comum. Robin busca compreender a vontade dos D, e, por sua vez, parece guardar todas as respostas sobre esse mistério. Robin também possui a técnica Cien Fleur Wings, que dá a ela uma aparência angelical. Por outro lado, seu apelido era Criança Demônio, e em um ano, durante a batalha contra Black Maria, ela manifestou o Demônio Fleur, revelando uma dualidade entre anjo e demônio. E com base nessas conexões, essa teoria que faz comparações chega no seguinte raciocínio final. A forma normal de Yin se assemelha a Robin quando tinha 8 anos de idade, enquanto a sua forma monstruosa é apresentada no mural. Resumidamente, essa teoria informa que Yin teria duas formas, a de sombra, por isso Shebek, Garp e Roger só o viram nessa forma distorcida dele em formato de sombras, mas por outro lado ele tem outro corpo, um corpo que pode estar sendo preservado nas câmaras frias ou em qualquer outro lugar dentro de Marejoa, e esse corpo se assemelharia a Robin criança. Yin seria o reflexo sombrio de Nico Robin, o verdadeiro demônio que oculta o passado e elimina aqueles que tentam descobri-lo, mantendo o mundo sobre um regime de sofrimento controlado. E como cerejas do bolo, a capa do capítulo 539 pode ter sido um prenúncio de Insama. A nossa arqueóloga aparece em um lugar repleto de flores e borboletas a cercando. E eu nem preciso falar pra vocês que lugar isso remete. Como ficou claro nos últimos capítulos, realmente a forma de Insama é uma sombra. Garp dá a entender isso, Roger dá a entender isso, a Big Mom dá a entender isso também. E o Kaido e o Barba Branca meio que ficam sem entender o que era aquilo que estava na frente deles e perguntam para Shebek o que era aquilo. E o Shebek responde que aquilo era o próprio mundo. Só que mesmo assim, é muito difícil que Insama tenha aquele visual como seu visual final. Afinal de contas, os Gorosei apareceram nesse mesmo formato e no fim nos foi revelado a sua real aparência. Então Imu, sendo um ser tão poderoso, tendo controle sobre outras pessoas, sobre ele mesmo inclusive, seria normal imaginar que ele mesmo possa ter esse poder de ocultar a presença dele, traduzindo ocultar a sua aparência. E mesmo que não seja ele estando presencialmente lá, ele já mostrou ter o poder de comandar pessoas a longa distância. E aqui a gente sai um pouco da teoria e entra mais na minha opinião. E pra mim, um vilão verdadeiramente icônico, ele precisa ter um visual muito bom. Eu posso citar como exemplos aqui o Meruem, o Crollo, o próprio Madara, o Aizen, Frieza, Cell, Majin Buu, todos eles precisam ter um visual icônico junto de uma personalidade muito boa. Só que por enquanto, Insama tá parecendo aqueles vilões genéricos em personalidade que lembram até os vilões de Black Clover. E pra quem nunca leu Black Clover, o reino de Clover tem os Cavaleiros Mágicos, e esses Cavaleiros Mágicos, eles meio que, devido à sua linhagem sanguínea, eles têm um prestígio a mais dentro da sociedade. E eles tratam as pessoas inferiores, os plebeus, como se fossem nada. Pessoas inferiores pra eles, obviamente. Ou seja, resumidamente, o Insama até o momento é aquele vilão de nariz empinado, chato pra caramba. E o visual não ajuda muito na personalidade dele no geral. E pra ele ser um vilão icônico dentro dessa obra, que é o que o Oda meio que tá prometendo que ele vai ser, porque os últimos 300 capítulos tem ele como foco, na minha opinião, ele precisa ter um visual final e que provavelmente ele vai ter sim. Da mesma forma que eu acho que a transformação final do Luffy não é o Gear 5, ainda vai ter mais. Mesmo que essa nova transformação não seja um Gear 6, e sim outro tipo de ramificação do Gear 5. No fim das contas, isso aqui é um Battle Shonen e o Oda sabe muito bem o que os leitores gostam. A fórmula pode mudar às vezes, mas nunca sai totalmente do trilho. E a ideia de ser a Robin casa muito bem com essa minha opinião. Por quê? Se o Oda até o momento não mostrou a aparência do Insama, e aqui nesse ponto dessa teoria a gente vai imaginar que realmente sim, ele tem uma aparência e até agora só nos foi mostrado a sombra dele, é porque o Oda não quer revelar ainda quem é essa pessoa, quem é a aparência do Yin. Todo mundo concorda aqui que se ele não fosse ninguém importante, se ele não fosse algo que a gente reconheceria de cara, ele já teria o revelado. Da mesma forma que ele demorou muito para revelar a aparência do Shanrock. Nós passamos anos e anos pensando que quem foi falar com os Gorosei naquele bendito capítulo foi o Shanks. Teorizamos até inutilmente que quem era esse personagem que o Shanks foi falar, se era o Barba Negra, se foi o Luffy, e no fim das contas, aparentemente não era nenhum dos dois. Pelo menos nos últimos 300 capítulos, o Oda fez questão de mostrar que a linhagem sanguínea é mais importante do que a gente pensava. Em uma situação normal, uma criança fugitiva de Ohara, que não poderia causar tantos danos para o governo mundial, poderia passar como algo despercebido, afinal de contas, que ameaça ela apresentaria. Mas o foco dado ao governo mundial para essa personagem desde criança foi anormal, e desde sempre foi conhecida como Criança Demônio. Essa perseguição, esse apelido podem falar muito mais do que a gente pensa. Aparentemente foi um grande foreshadowing. Afinal de contas, junto com o Luffy, a Robin sempre está em destaque quando se fala de poneglyphs e descobrimento da história do mundo. O destino, o bendito destino, fez com que eles se aliassem, Nika e Nico Robin. O ponto da teoria que ele mostra que pode ser uma criança é quando ele compara a espada que está à direita de Insama em seus jardins, e em sua linha de visão é proporcional à sua altura, completando com a frase "ela é um demônio no corpo de uma criança de 8 anos". E realmente, se Insama realmente é uma criança, tem esse corpo frágil, não faria sentido ele em nenhum momento aparecer para outra pessoa, porque mostraria certo tipo de fraqueza vindo dele, ou seja, uma fragilidade. Não seria a primeira vez que a gente veria um vilão tendo um certo grau de importância sendo uma criança. Eu posso citar aqui rapidamente
diretamente Fullmetal Alchemist com Pride. Mesmo sendo uma criança, dava muito medo. E se a gente for comparar aqui com o próprio Pride, ele mais tarde ele é revelado como um homúnculo, que é a personificação do orgulho, que pode meio que retratar o que o Insama é, devido a todas as frases que ele fala durante os capítulos. Um ser realmente muito orgulhoso, fora que os poderes possam ser que lembrem um pouco também. Afinal de contas, ele tem poderes como regeneração, força sobre-humana, velocidade, resistência, e ele possui controle sobre as sombras. Quem viu Fullmetal sabe. E mais recentemente o Oda trabalhou com esse tema de crianças nas cópias genéticas feitas pelo Vegapunk, na criação dos Serafins. Nada é feito do nada aqui nessa obra. Essa teoria se mostra muito boa pelos seguintes dois pontos. O primeiro ponto é que daria uma importância ainda maior para a personagem da Robin, podendo concluir e dando mais peso ao arco dela que começou lá em Water 7 e que até hoje está sendo muito bem trabalhado no arco de Elbaf. É legal também mencionar que dentro do arco de Elbaf, talvez a Robin seja a personagem mais bem trabalhada e não o Usopp como muita gente imaginava. Talvez isso tenha algum motivo muito específico e o motivo é esse que a gente está comentando agora. E o segundo ponto é que daria pro Insama uma história a mais. Seria um efeito surpresa para todos nós leitores. E se essa teoria realmente está certa que o Insama não foi revelado ainda a sua aparência porque ele é alguém muito importante, mesmo que esse alguém não seja a Robin, o retrato da Robin, pode acabar sendo outro personagem muito importante que a gente não sabe ainda, da mesma forma que o Shamrock não era o Shanks naquela cena, e o Oda tá demorando para nos mostrar porque quando mostrar vai ser algo muito chocante pra gente. A Robin faria sentido nesse ponto, mas também outros personagens entrariam e ficariam legais também. Imagina, Insama não apareceu até agora porque a aparência real dele é a aparência do Luffy, ele tem um corpo possuído do antigo Joy Boy. Por isso ele tem um chapéu de palha na sua câmera fria, e o corpo também estaria lá ou estaria ele sendo possuído? Essa ideia acaba sendo muito boa porque já puxa para outras ideias muito interessantes. No fim das contas, eu tenho quase certeza que dentro dos cadernos do Oda, lá no finalzinho, na última página, ele tem o visual guardado desse vilão e quando ele for revelado vai chocar a internet e vai parar toda a fandom de One Piece. Mas galera, comentem, faltam elementos para completar essa teoria? E se faltam, o que vocês podem adicionar a ela para melhorar ainda mais? E relembrando, o link da teoria original vai estar aí na descrição do vídeo, então se vocês tiverem curiosidade para saber como ela originalmente é, vão lá. Mas bom galera, com isso que eu encerrei esse vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Eu espero realmente que tenham gostado, porque provavelmente esse vídeo está sendo numa sexta, dia 14, que é o dia do meu aniversário, e não teria presente melhor do que esse. Faz tempo que eu não trazia uma teoria aqui, era mais análises. Vou tentar se esforçar um pouco mais para trazer isso. Já o próximo vídeo deve ser um vídeo de perguntas respondidas por Leonardo, que deve sair esse fim de semana ou na segunda-feira. Então fiquem ligados, porque vai servir como preparação para o próximo capítulo, já que nessa semana a gente está numa semana sem capítulo. E bom, deixa o like aí se tiver gostado, se inscreva no canal para continuar acompanhando a gente. Fiquem bem e até a próxima. Valeu!